Bom, meus pequenos, mais uma explicação. Agora nós vamos para a história. Só que antes de irmos para a página da atividade, vamos fazer a leitura do texto da página 357, tá bom? O texto fala sobre a extração de madeira nos dias atuais. O pau-brasil foi a primeira árvore brasileira a ser intensamente explorada. A gente sabe que os portugueses, quando chegaram aqui, eles já botaram um olho grande, né? Quando viram assim, nossa, aqui tem bastante pau-brasil, então eles começaram a explorar bastante e ganharam muito dinheiro, tiveram muitos lucros por causa do pau-brasil, porque além de fazer tintura, servia também, era uma madeira muito boa para poder fazer móveis, para fazer construções e tal. Continuando. Ainda hoje, muitas árvores são retiradas das florestas para a produção de móveis, materiais de construção, medicamentos, entre outros. Atualmente, a Lei de Proteções das Florestas com critérios rigorosos para a extração da madeira. Porém, nem todos os comerciantes de madeira respeitam as regras impostas e, com isso, o país e a população podem ser prejudicados, já que as árvores são as maiores responsáveis pela qualidade do ar que respiramos e servem de moradia para diferentes espécies de animais. Aí do lado nós temos uma foto que mostra o desmatamento da floresta amazônica entre Manaus e Presidente Figueiredo, no Amazonas. Então a gente vê que aí nós vemos muitas árvores caídas, queimadas, mas às vezes a gente acaba se esquecendo de que essas árvores muitas vezes são a casinha de alguns animais. Então quando a gente derruba uma árvore, quando a gente desmata uma área, a gente não está só prejudicando a vegetação, prejudicando o nosso próprio ar. O próprio ar que nós respiramos está sendo prejudicado, porque as árvores, vocês se lembram que as árvores fazem a fotossíntese, em que elas absorvem o gás carbônico e elas liberam o gás oxigênio, né, para a nossa atmosfera. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande de preservar a nossa natureza. Essa questãozinha que está aqui embaixo é algo que você precisa refletir sobre, tá? Sobre a utilização da madeira. Vocês acham que é possível utilizar a madeira sem devastar grandes áreas de floresta? Pensem um pouquinho, conversem com a família de vocês. Agora vamos para a página 358. A ocupação portuguesa do território. Em 1530, o governo português decidiu ocupar definitivamente as terras conquistadas, pois havia outros países europeus interessados nas riquezas americanas. Foi como a gente viu no texto anterior, né? Portugal ficou durante 30 anos, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Só que isso acabou chamando a atenção de outros países que viram que Portugal estava lucrando, estava conseguindo aquele material de alta qualidade e acabaram botando o olho grande mesmo, botaram o olho grande no Brasil mesmo. E aí nós temos a continuação aqui. A França, por exemplo, que não concordava com a repartição dessa região entre Portugal e Espanha, como ficou estabelecido pelo Tratado de Tordesilhas, tentou várias vezes invadir o Brasil. Assim, Portugal decidiu, em 1530, enviar ao Brasil a primeira expedição com o objetivo de colonizar o litoral. Então, só depois de 30 anos do descobrimento do Brasil, eles decidiram, de fato, ter uma estadia fixa aqui e, de fato mesmo, colonizar o litoral, para proteger de invasores. Continuando. Essa expedição, chefiada por Martim Afonso de Souza, deveria iniciar a ocupação do território. Com isso, surgiram os primeiros povoados portugueses no Brasil. Em 1532, no litoral do atual estado de São Paulo, foi fundada a primeira vila do país, a Vila de São Vicente. E aí a gente tem um dicionáriozinho aqui explicando o que é colonizar. Colonizar é estabelecer-se em um território estrangeiro com o objetivo de desbravá-lo, povoá-lo, cultivá-lo ou explorá-lo. Então a gente vê que em 1530 o rei de Portugal decidiu, não,
O Brasil não pode mais ficar só porque tá todo mundo botando o olho nele. Eu tenho que proteger ele a todo custo. Então, o que ele fez? Ele chamou Martim Afonso de Souza e disse assim, ó, vá lá, colonize o nosso litoral e proteja nossas riquezas. Dito e feito, 2 anos depois, em 1532, Martim Afonso de Souza funda a nossa primeira vila, a primeira vila brasileira, que foi a Vila de São Vicente, lá no litoral, onde fica o atual estado de São Paulo. Então aqui nós temos uma pintura, né, de como é que foi a vila lá no início, quando ela foi fundada. Então nós temos aqui, se vocês repararem, nós temos os índiozinhos, nós temos portugueses, nós temos os barcos, a caravela lá atrás. É bem interessante ver essas pinturas que retratam o passado, né, gente? Olha a diferença, até na vestimenta dos índios, claro, a gente se veste muito diferente. Mas olha a diferença da vestimenta dos portugueses, que antigamente aquilo dali, tirando os soldados que estão vestidos com a farda, mas se vocês olharem lá no fundo, bem no fundo, tem pessoas lá. E hoje em dia a gente não vê mais ninguém vestido dessa forma, né? Então, aqui nós temos a questão da atividade, que é a única questão da atividade, em que vocês vão marcar X nas palavras que indicam a ocupação e o surgimento das primeiras vilas no Brasil. Aqui nessa questão, gente, não é só uma resposta não, tá? Tem mais respostas e aí vocês vão identificar, ó. Colonizar indica a ocupação e o surgimento das primeiras vilas. Visitar indica. Passear indica, misturar indica, povoar indica. Pronto, aí você vai marcar só as que tiverem a ver com ocupação e surgimento das primeiras vilas no Brasil, tá? Qualquer coisa, vocês leem o assunto ou escutam o áudio ou vê o vídeo novamente, tá bom? Até a próxima atividade. Façam com calma, não tenham pressa, vocês têm todo o tempo do mundo.